Então, composto o egrégio plenário, com a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária do dia 3/3/2015, semana em que nós prestigiamos aí as mulheres com muito orgulho. E aqui eu menciono a eminente desembargadora Maria Helena. Os cumprimentos ao doutor procurador, os nossos servidores, que especialmente ao Felipe, que está contribuindo diante a ausência do diretor-geral, o doutor Mauro. Eu os cumprimento aos nossos servidores e submeto à aprovação a ata de número 8.238 da sessão passada, da qual todos têm conhecimento do conteúdo. Como não houve manifestação para efeito de retificação, declaro aprovado. Então, deixa de anunciar que é o 1 da pauta, né, que já está com adiamento já designado para o dia 12, que foi anunciado na sessão passada. Em julgamento, 2 da pauta, o recurso eleitoral prestação de conta do Comitê Financeiro Eleições Majoritárias de Araputanga, recorrente Comitê Financeiro Municipal do Partido Social Democrata, recorrido Ministério Público Eleitoral. Dr. Ricardo de Almeida, o relator, quem conceda a palavra. Senhor presidente, cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Comitê Financeiro Municipal do Partido Social Democrático, PSD, do município de Araputanga, contra a sentença proferida pelo juízo da 41ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas prestadas pelo recorrente, referente ao pleito de 2012, ante a ausência de abertura de conta bancária específica. Em suas razões, a recorrente defende a regularidade da prestação de contas, alegando que a abertura de conta bancária específica, no presente caso, era medida facultativa. Afirma ainda que toda a movimentação financeira se deu na conta específica do candidato a prefeito, razão pela qual as contas zeradas. Pugna ao final pela reforma da decisão para que as presentes contas sejam aprovadas. A douta Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso e a consequente desaprovação das contas do partido. É o relatório, senhor presidente. Qual é o doutor parecer? Senhor presidente, mantenho o parecer. Com manutenção do parecer, retorna a palavra o doutor relator. Observa-se dos autos que a impropriedade considerada pelo juiz ACO como razão para a desaprovação da presente conta reside na ausência de abertura de conta bancária específica para retratar a movimentação financeira do Diretório Municipal do Partido Social Democrático e de seu Comitê Financeiro para prefeito. Compulsando os autos, verifico que de fato a imperfeição relatada é manifesta. Alega o recorrente em sua defesa que não haveria compulsoriedade no atendimento da providência bancária, mas mera faculdade diante das circunstâncias de se tratar de um município com menos de 20 mil eleitores. No entanto, tal justificativa não encontra fundamento na legislação eleitoral, porquanto o artigo 12, parágrafo 5º, incisos 1 e 2 da Resolução 23.376 do TSE determina que a prerrogativa de não abrir conta bancária em município com menos de 20 mil eleitores é assegurada apenas a candidatos que disputam o cargo de vereador, não se estendendo aos partidos e comitês financeiros. Distingo outrossim que não se afigura a hipótese de ausência de agência bancária no município, vez que notório e nem ventilado em sua defesa tal exceção. Dessa forma, há que se reconhecer o acerto da decisão recorrida, pois a falta de abertura de conta bancária específica e consequente a ausência dos extratos bancários de todo o período eleitoral compromete a regularidade e a confiabilidade das contas apresentadas pelo recorrente. Cito aqui a Resolução 23.376, um precedente desta Corte, e, ao final, conheço do recurso e a ele nego o provimento para manter intacta a decisão proferida pelo juízo da 41ª Zona Eleitoral. É como voto, senhor presidente. Desembargadora Maria Helena. Acompanho o eminente relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Acompanho o relator.
Doutor Alberto Pompado. Com o relator. Doutor Flávio Bertin. Com o eminente relator, senhores. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso. Nós temos no voto do doutor relator, em consonância com o parecer. O 3 da pauta, o processo 52.763, embargo de declaração e recurso eleitoral, ação penal, crime eleitoral, captação ilícita de sufrágio. Embargante Marcelo Luiz da Silva Costa. Embargado o Ministério Público, a desembargadora Maria Helena, relatora, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração oposto por Marcelo Luiz da Silva Costa, que tem face da alegada omissão contida no acordo número 24640, prolatado na sessão plenária do dia 5 de 12 de 2014, o qual, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela hora embargante contra a decisão que o condenara pela prática de crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral por haver ofertado benesses a eleitores de Uberlândia em troca de votos durante as eleições de 2008. E suas razões recursais transcreve o recorrente trecho de sua apelação e da decisão da instância singela, alegando, em síntese, a omissão do acordo referido quanto a apontamento de uma conduta praticada pelo embargante. Eis que, apesar do crime de corrupção eleitoral ser formal, não poderia ser condenado apenas com base no alegado domínio do fato, sendo imprescindível a demonstração de materialidade e de conduta típica praticada, o que não teria restado demonstrado nos autos. Suscita que a relatora do acordo para o seu não provimento da apelação, e esta foi norteada pela coerência e similitude dos depoimentos nas fases extrajudicial e judicial, quando, segundo alega, insubsiste a referida coerência, eis que inexiste o grau de parentesco entre Marcos Felipe e o ora embargante, portanto, diverso do entendimento da relatora acerca da proximidade do embargante do suposto esquema de compra de votos cometido pelo então candidato Otávio Augusto e seu cabo eleitoral Marcos Felipe. Sendo certo ainda, de acordo com seus argumentos, que o embargante já havia declarado que cedeu as motocicletas ao mesmo, mas que seu objetivo era manter um negócio lícito com os bens por ele adquiridos. Ao final, postula a supressão da omissão apontada, combinando com a reforma da sentença da instância singela para declarar a inocência do ora embargante e bem ainda a restituição dos bens apreendidos, uma vez que não existe interesse demonstrado ou justificável para a manutenção da constrição nos termos da legislação vigente. Ademais, as referidas motocicletas continuam gerando impostos e despesas ao embargante. Diz ele. A ilustre Procuradoria Regional Eleitoral, instada a se manifestar por força do pretendido efeito infringente dos presentes embargos, consoante estabelece o parágrafo 1º do artigo 116 do Regimento Interno deste Tribunal, opina pela rejeição, propondo ainda sejam estes declarados protelatórios ao fundamento de que o embargante não apontara qualquer dos vícios que legalmente legitimariam sua oposição, mas meramente tendo repisado os argumentos já expendidos quando da apelação à hora embargada, o que demonstraria manobra processualmente inadequada e oportunista que objetivaria simplesmente ampliar indevidamente o prazo para o recurso eventualmente apropriado. É o relatório, senhor presidente. Colho do outro parecer. Senhor presidente, sendo embargos de declaração e o Ministério Público figurando como parte, eu deixo de sustentar oralmente. Retorna a palavra do outro relator. Senhor presidente, eminentes pares, os presentes embargos de declaração foram postos dentro do prazo legal do Código Eleitoral, estando presentes demais pressupostos legais deles, conheço. Como se disse, os embargos de declaração são oponíveis quando a decisão embargada incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, vício que não se encontra consubstanciado no acordo atacado, sendo de se ver o nítido inconformismo do embargante com a decisão que lhe fora desfavorável e o único propósito de rediscutir o que já decidido, consoante bem apontado no parecer ministerial, do qual extraio trechos significativos e pertinentes, os quais, por ser caráter elucidativo e sintético, peço vênia para utilizar como fundamento do presente voto. Transcrevo aqui
brilhante trecho do parecer ministerial. Peço vênia aos senhores para deixar de fazer a leitura, por estar já fazendo parte integrante do voto. Continuo eu. Portanto, não subsiste a alegada omissão no acordo embargado, eis que o voto condutor, acompanhado da unanimidade pelos demais membros deste colegiado, apontaram vários aspectos que conduziram ao convencimento motivado quanto à materialidade e à autoria do crime pelo órgão embargante, não se baseando meramente na relação de parentesco nem na circunstância do domínio do fato, conforme suscitado pelo embargante. Pertinente consignar ainda que não constitui o presente instrumento processual meio adequado à revisão da decisão que denegou a liberação dos bens custodiados por essa justiça. Logo, não merecem acolhimento os fundamentos presentes em embargos, motivo pelo qual devem ser rejeitados, ainda que insubsistentes a argumentação, porque demonstrada a ausência da alegada omissão no acordo embargado, entendo que o direito de recorrer operou-se no limite do seu legítimo exercício, consoante conferido pelo ordenamento jurídico constitucional a ampla defesa, razão pela qual deixo de considerar protelatórios os embargos. É como voto, senhor presidente. Com o voto, doutor Pedro Francisco. Doutor Agamenon. Acompanhe a relatora. Doutor Alberto Pampato. De acordo com o voto da relatora. Doutor Flávio Bertin. De acordo com o eminente relator, excelência. Doutor Ricardo de Almeida. Acompanhe a eminente relatora, senhor presidente. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos, nos termos do voto do doutor relator. Eliano, né? Porque para mim eu não conheci. Eliano. Quando eu li o relatório, eu falei, eu quero ver se eles vão agora agora. Então, é o 3 da pauta, eu passo a presidência à desembargadora, que é contrato da presidência. É Felipe que fica me... Esse é o administrativo, né, Breno? Sim. Chama a julgamento, processo 186206, recurso administrativo, PAI, redistribuição de cargo por reciprocidade, indeferimento, decisão presidencial, recorrente Eduardo Costa de Souza, analista judiciário, área administrativa, recorrido presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Sou a relatora, passo. Trata-se de recurso administrativo interposto pelo servidor Eduardo Costa de Souza, ocupante de cargo em provimento efetivo de analista judiciário, área administrativa deste Tribunal Regional Eleitoral, contra a decisão proferida pelo excelentíssimo senhor presidente desembargador Juvenal Pereira da Silva, que em data de 10 de 12 de 2014 negou o pedido de redistribuição de cargo por reciprocidade entre esta Corte e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sustenta o recorrente, em suma, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 37 da Lei 8.112/90, e em especial o critério de tempo no cargo instituído pela Resolução 146/2012 do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu em seu artigo 6º, inciso 1, a exigência de que o servidor possua o tempo mínimo de 36 meses de exercício no cargo a ser redistribuído. Nesse sentido, reafirma que a interpretação dada pelo deciso presidencial não reflete a correta acepção do aludido dispositivo, uma vez que não foi somado ao atual exercício neste regional, iniciado em 26 de 4 de 2013, o tempo de serviço e de contribuição adquirido no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por ocasião do exercício do cargo de analista judiciário, área administrativa daquele tribunal, verificada entre 5 de 11 de 2010 e a 25 de 4 de 2013. No que concerne ao mérito propriamente dito, consistente no atendimento do pressuposto básico da redistribuição, qual seja interesse da administração pública, afirma em apertada síntese que a proximidade da família, essencialmente em razão do grave estado de saúde de seus genitores, configuraria suficiente suporte para se reconhecer incorporada a
manifestação do Estado, norteada pelos princípios da proteção à família e da dignidade da pessoa humana, pois podendo exercer suas atividades na localidade pretendida, qual seja em Brasília, certamente desempenharia a função pública com muito mais vigor, motivado pelo reencontro com a família em seu domicílio de origem e a concreta possibilidade de assistir seus pais. Aduz, em contrapartida, que este Tribunal Regional Eleitoral receberia um cargo vago de analista judiciário à área administrativa do Tribunal de Distrito Federal. Ao final, pugna seja o presente recurso administrativo recebido, conhecido e provido em face do cumprimento de todos os requisitos disciplinadores do artigo 37 da Lei 8.112, bem ainda do atendimento às regras complementares objetivamente definidas na resolução do CNJ número 146/2014 pela resolução do TSE 23.430. A digna presidência conservou o conteúdo da decisão recorrida, razão pela qual vieram meus autos conclusos por força do que dispõe o artigo 20, inciso 1, 121, parágrafo 1º, 1 do regimento interno deste egresso tribunal. É o relatório. Bom, Vossas Excelências devem ter percebido, a parte pretende a ida para o Tribunal de Brasília e alega e comprova que há enfermidade grave em membros da sua família. Eminentes pares, como visto no relatório precedente, cuide-se os autos de recurso administrativo ajuizado pelo servidor Eduardo Costa de Souza contra a decisão presidencial que negou a redistribuição do cargo por ele ocupado na lista judiciária à área administrativa deste tribunal, tendo por reciprocidade o cargo vago de idêntica nomenclatura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em que se questiona a interpretação dada ao inciso 1 do artigo 6 da Resolução 146 do Conselho Nacional de Justiça, reproduzido no âmbito dessa justiça especializada pelo inciso 1, artigo 5º da Resolução 23.430 do Tribunal Superior Eleitoral. Eis o teor do dispositivo supramencionado. O cargo ocupado somente poderá ser redistribuído se o servidor preencher cumulativamente os seguintes requisitos: tempo mínimo de 36 meses de exercício no cargo a ser redistribuído. O requerente sustenta que a digna presidente desse tribunal, ao avaliar o cumprimento do requisito do tempo mínimo de 36 meses de exercício do cargo a ser redistribuído, o fez desprezando o tempo de serviço e de contribuição trazida do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, sem quebra de vínculo, apurado no mesmo cargo de analista judiciária à área administrativa entre 5 de 11 de 2010 e 25 de 4 de 2013, período com o qual perfazia em continuidade ao exercício indicado neste tribunal aproximadamente 50 meses de exercício ao cargo público em questão no âmbito desta justiça especializada. Afirma que a interpretação restritiva dada ao dispositivo em comento no deciso contestado não se encontra expressamente prevista, uma vez que o legislador não se utilizou da expressão cargo atual e sim cargo a ser redistribuído. A esse propósito, alega também que, ao não considerar o tempo de serviço averbado no TRE do Amazonas, a administração desta corte criou distinção entre os quadros dos tribunais regionais eleitorais, afrontando o preceito do artigo 20 da Lei 11.416/2006, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, em face da unificação dos quadros no âmbito de cada justiça especializada. Nota-se, portanto, que o tema em debate neste plenário envolve o exame do alcance do critério de tempo mínimo de 36 meses de exercício no cargo a ser redistribuído, tendo em conta o não acolhimento pelo excelentíssimo senhor presidente desta Corte de tempo de serviço pregresso averbado pelo recorrente. O pedido de redistribuição manejado pelo servidor Eduardo foi deferido ao entendimento de, aspas, do não cumprimento do requisito de tempo cargo público na lista judiciária ou área administrativa 36 meses exercido neste tribunal, fecha aspas. Eu discordo desse ponto de vista, vou resumir aos senhores, eu acho que deve ser acrescido a esse tempo, o tempo que ele já tinha lá,
que não houve quebra nem descontinuidade desse tempo, e se nós somarmos o tempo que ele teve no Tribunal do Amazonas, perfaz o tempo que a lei exige para fazer a permuta, não havendo outro servidor que queira vir para cá, o tribunal que irá recebê-lo deixa um cargo vago à disposição do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e com essas considerações e trazendo aqui alguns entendimentos no mesmo sentido, pedindo vênia aos senhores, eu estou acatando para finalizar dizendo: para o aperfeiçoamento dos atos indicados no item anterior, adota o prazo de 5 dias contados da publicação desta decisão para que a Secretaria de Gestão de Pessoas desse tribunal formule consulta ao TJ, fazendo-se concluso o processo ao digno presidente após a juntada da resposta. Eu estou aquecendo o pedido apenas e tão somente determinando a origem à presidência para as formulações das informações ainda que precisam ser repostas. Tribunal, eu estou apenas convertendo também em diligência para que acolhendo a manifestação do Tribunal Federal acerca da redistribuição versada nos autos. Em outras palavras, eu individualmente entendo possível, porque não houve quebra. O presidente entendeu que este tempo do Tribunal do Amazonas não deveria ser contado. E eu estou baixando em diligência no sentido de fazer apenas prova deste lapso temporal e, uma vez comprovado, eu entendo a possibilidade da permuta. Consulto como voto do Dr. Pedro Francisco. Ele, lá no Tribunal Regional do Amazonas, ele exercia um cargo semelhante, de analista também. Acompanha Vossa Excelência. Doutor Agamenon. Acompanho a relatora. Doutor Alberto Pampado. Eu tenho dúvida se esses 3 anos que ele tinha lá no Amazonas, somado ao daqui, ele pode pedir várias transferências, depois completou os 3 anos, aí fica 3 aqui, 3 em Brasília, pode mudar para São Paulo, Rio de Janeiro. Não, eles não podem ao seu bel prazer. Ele tem que conseguir a permuta. Para que isso aconteça, alguém de lá tem que querer vir para cá para ele poder ir para lá. Este caso é um caso especialíssimo. Os pais dele estão com câncer, a família toda está doentada, estão todos lá. Ele não pode sair, ir para lá agora e depois falar: não, agora eu quero ir para o Rio de Janeiro, agora eu quero ir para São Paulo. Não pode perambular por aí afora sem haver a reciprocidade. Entendi. Eu estou de acordo com o voto de Vossa Excelência. Doutor Flávio Bertin. Excelência, me perdoe, só vou tirar uma dúvida que eu não sei se de repente fez constar do seu relatório ou do seu voto. Esse tempo lá do Amazonas ainda não faz parte, não está inserido no processo. A senhora está abrindo em diligência para poder constatar isto posteriormente, né? Ele já trouxe certidão, documentos de lá. Nós estamos apenas e tão somente fazendo que faça constar no processo de forma oficial esse tempo em que ele esteve lá no Amazonas. E nós ficaríamos com uma vaga para fazer uma permuta posteriormente. Isso. Ok, excelência. Estou de acordo com Vossa Excelência. Doutor Ricardo. Senhor presidente, eu fiquei com uma dúvida não quanto ao tempo. Esse eu acompanho integralmente Vossa Excelência. A dúvida que eu fiquei é se tem outros elementos de mérito ultrapassado a questão do tempo, porque o artigo 37, até citado no voto de Vossa Excelência, diz a questão do interesse da administração, os demais elementos de mérito, se isso vai ser delegado não, mas volta à apreciação da presidência, quanto a esses itens de mérito, volta, né? Porque aí, ultrapassada a questão do prazo, ainda haveria necessidade de ultrapassar os demais elementos, né? Essas questões da pelo que eu entendi pelo voto. Como apenas nessa questão do tempo eu divergi do presidente, porque ele houve um recurso dele, que eu estou trazendo ao plenário. Após essa oitiva do plenário, ela retorna à matéria administrativa. Sim.
Então, com essas considerações, senhora presidente, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Proclamo assim o resultado. O tribunal, por unanimidade, converteu o julgamento em diligência para efeito de colher a manifestação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal acerca da redistribuição versada nos autos, nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial que eu atropelei num colírio de Pennsylvania. Estou colhendo. Devolvo a palavra à presidência. Havendo outras matérias a ser tratadas, fica aberto a palavra aos eminentes pares para colocação e eu dou o representante do Ministério Público de interesse da instituição e, de modo geral, assuntos gerais. Senhor presidente, só para convocar um outro colega, né, para quinta-feira, que eu estarei em São Paulo, naquele encontro que o senhor me indicou, da Comissão de Segurança dos Juízes Federais. Diretor-geral, fazer a convocação de um juiz membro para quinta-feira. Eu já estou convocado no lugar do doutor Lídio, né? Então tem que convocar a doutora Ana. Ana Cristina. Eu aviso a presidência. Fazer uso? Não, só reiterar sexta-feira a palestra das mulheres. Então também vou... Tem uma sexta-feira palestra da mulher e dia 11 a desembargadora já antecipou que vai estar ausente, né? Então vamos convocar a desembargadora Maria Aparecida. E aproveitando, falando aí, hoje, dia 3, está vencendo o biênio do desembargador Marcos Machado e o tribunal ainda não escolheu o substituto, deve escolher logo na próxima sessão. Nós vamos entrar em contato. E aproveitando, se o plenário deferir, eu faço uma proposição aqui de uma moção de reconhecimento e aplausos ao doutor Marco pelo brilhante serviço que prestou no transcorrer desses 2 anos em que aqui esteve. Quando da convocação foi sempre solícito e de uma forma brilhante até nos trouxe conhecimento doutrinário também e de um modo geral que muito contribuiu para o exercício e o engrandecimento deste regional. Então eu deixo essa proposição. Se então eu determino que seja encaminhado ao desembargador Márcio, a diretoria geral, né, o ofício. Do outro procurador, tem alguma manifestação? Então a desembargadora Maria Helena já reafirmou, então na sexta-feira, né, a palestra com a presença de mulheres ilustres aqui, que vai ser capitaneada pela eminente desembargadora, em homenagem e todos comparecerem para que possamos homenagear essas guerreiras do Mato Grosso. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão e até quinta-feira.